história para vocês, porque eu acredito que histórias, elas conectam pessoas, né? Já vi que todos aqui são campeões, são pessoas que performam, mas óbvio que nem sempre são só flores nesse mercado imobiliário, né? Muitos daqui, com certeza, começaram de baixo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês entrou no mercado imobiliário porque estava desesperado precisando de grana? Levanta a mão. Os demais sempre sonharam em ser corretores. Foi? Não, se ninguém levantou a mão é porque, assim, quando era criança, falou, quando eu crescer, eu vou ser corretor de imóveis. Foi isso? Então, eu vou fazer a pergunta de novo. Quem entrou no mercado imobiliário apenas mirando na grana? Meu Deus, eu vou entrar nesse mercado porque eu preciso sair do buraco, preciso de dinheiro rápido. Pouquinho. Só vocês? É? Levanta a mão, gente. Quero saber, eu quero conhecer vocês. Eu não converso sozinha, tá bom? Maravilha. Essa também foi uma das minhas escolhas. Eu vim do mercado de locação. Em 2008, eu entrei como atendente de locação, virei gerente de locação. E eu sempre tive uma percepção muito forte na minha vida. Todos os lugares que eu entrei, eu sempre mirei no ponto alto daquele lugar. Se você é corretor de imóveis, tem essa visão. Aonde você quer chegar dentro da empresa onde você está? Qual é o cargo máximo? Quem é gerente, quem é diretor, fique... Cuidado, cuidado. Então, eu sempre mirei nessa forma. E aí, em 2016, eu engravidei do meu filho e eu comecei a olhar para o setor de vendas diferente. Eu via todos os corretores tocando sino e eu falava assim, a vida dessa pessoa é diferente. Eu também quero tocar sino, eu também quero ganhar dinheiro. E aí eu decidi virar corretora de imóveis achando que era muito fácil. Virei mãe, à tarde eu ia para o parquinho, levar a menina para passear, e de manhã eu ia para o plantão. E lá eu aguardava o meu querido lead quente chegar. É dessa forma que acontece, gente? É desse jeito, né, Rodrigo? Não é dessa forma. E eu, como com todas as características de um belo corretor de imóveis, eu ficava olhando para o meu gerente, para o meu diretor e falava assim, ele só passa lead quente para a Renata. Ele tem os preferidos. Alguém já pensou isso dentro da empresa que trabalha? Ah, então temos coisas em comuns aqui. E aí tinha uma nuvem cinza na minha cabeça, eu ficava assim, olha só, a Ondina lá só gosta do Rodrigo, só passa lead para ele. Por isso que ele vende, porque a Ondina tem os preferidos dela. Eu era essa pessoa, sabe, que ficava reclamando, falando mal. E aí, gente, eu entendi o primeiro pilar da nossa profissão de corretor de imóveis, a autorresponsabilidade. Em 2018, eu fiz o método CIS, alguém conhece? Quem não conhece, busque conhecer, porque isso é transformador. E eu entendi sobre autorresponsabilidade, eu entendi que se eu queria resultados diferentes, eu precisava ter atitudes diferentes. Eu sei que eu estou falando com corretores maduros aqui. Só que, às vezes, a gente precisa lembrar dessa palavra, porque eu preciso me lembrar todos os dias. Autorresponsabilidade. Se os meus resultados não estão bons, a culpa é minha. Se os meus resultados estão bons, a culpa é minha também. Então, quem recebeu premiação aqui, parabéns para todos vocês. Vocês são autorresponsáveis, vocês entenderam o jogo. E para quem busca o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, é possível. Não é sobre querer muito, mas o primeiro lugar é sobre o seu esforço. É sobre o quanto você tem se dedicado para esse mercado imobiliário. E ali eu entendi isso. E aí, em 2018, eu fiquei em terceiro lugar em vendas, em Brasília. Em 2019, eu fiquei em primeiro lugar nacional em vendas, dentro da rede que eu faço parte, a Netmóveis. E aí, em 2019, eu decidi engravidar novamente e decidimos, eu e meu esposo, em mudar de cidade. Nós mudamos para Uberlândia. Meu marido recebeu uma proposta de emprego, eu vendi apartamento, nossa empresa, saí de Uberlândia? Parabéns, que cidade boa. Mas eu vou te contar meu caso de Uberlândia, você já vai saber. E aí decidimos mudar para Uberlândia, meu marido ia viver de renda e eu também. Eu não sei vocês, mulherada, mas eu sempre sonhei em ser madame. E ali era a minha oportunidade de ser madame em Uberlândia, que eu ia ser apenas mãe e passear os shoppings todos os dias, finais de semana. Essa era a minha meta de vida. Logo no primeiro mês, quando a gente chegou em Uberlândia, nós investimos nosso dinheiro numa empresa e era uma pirâmide financeira. E a gente perdeu tudo em 2019.
tudo. Tudo, tudo. Tudo mesmo. Carro com busca e apreensão, luz cortada de casa, tudo que vocês possam imaginar, foi isso que eu vivi em 2019 e ainda grávida da minha filha. Eis que eu tive que recomeçar a minha vida, a minha história, novamente. Gente, o mercado imobiliário, ele salva vidas. O mercado imobiliário, ele transforma a nossa realidade. Por isso que eu digo, a maioria dos corretores, quando entra nessa profissão, a grande maioria entra num último suspiro de sobrevivência. Só que quando entende esse jogo, entende que esse é um mercado promissor que transforma tudo. 2020 eu retornei para Brasília, morando de favor na casa da minha mãe, tendo que recomeçar, e o diretor da Moni assinou minha carteira com R$ 1.250 para eu recomeçar a minha história. Gente, o que é R$ 1.250? Às vezes a gente faz uma venda, ganha 3, 4, 5, e às vezes a gente perde a noção do valor. Quando a gente vende muito, né? Fala assim, não, essa venda foi só 5 mil. Só 5 mil. Olha só o que é o mercado imobiliário. E eu retornei, e eu entendi que eu precisava reescrever a minha história novamente. E eu comecei novamente no mercado imobiliário, em 2020, e no primeiro ano, totalmente no offline, eu fiz mais de 20 milhões em vendas. Mais de 20 milhões em vendas, PAP, prospecção, oferta ativa. E em 2020 eu recuperei tudo aquilo que eu tinha perdido. Qual o movimento que a gente pode criar hoje para vender mais? Quais são as atitudes necessárias que a gente precisa fazer para vender mais? O primeiro lugar, se eu não me engano, fez 22 milhões? 17 milhões? Como que vende mais? Ano passado, eu fiz 60 milhões. Como que alcança esse número? Quem quer vender 60 milhões aqui no ano? Bom, né? Interessante, tá, Ariane? Interessante. E aí? E aí, como é que passa? Que eu quero explicar para você o que é o corretor 2.0. O corretor 2.0 é aquele que entendeu o jogo do mercado imobiliário. E, principalmente, o jogo do posicionamento. Todos vocês aqui estão no digital? Levanta a mão quem está. É sério? Vou perguntar de novo. Quem aqui está no digital? Os demais não. Não? Então tá. Vou fazer perguntas. Quem não está no digital? Você está, Anivan? Anivan, tá? Tá? Você tá, Marlene? Oi? Tá? Posicionada todo dia? Faz vídeos, conectada? Maravilha. Todos aqui estão posicionados? Todos vendem pelo Instagram? Não? Por quê? Timidez, falta de iniciativa para poder fazer vídeos, às vezes medo de julgamento, cobrança em si mesmo pelo resultado. Às vezes faço um vídeo muito bem produzido, gosto do resultado, mas aí não me cobro demais pelo aquele resultado grandioso. Às vezes, no lugar de fazer algo contínuo, menor, fico me cobrando demais e aí travo. Aí eu tenho imobiliária, aí a imobiliária faz um marketing, mas poderia estar fazendo muito melhor. Aí ela faz, é como se o meu Instagram da imobiliária é como se fosse um cardápio, só tem a prateleira dos imóveis e mais nada. Qual que é o seu nome? Gustavo. Perfeito, Gustavo. Nossa, ele foi profundo. Alguém mais tem a dificuldade do Gustavo? Alguém? Alguém mais? Só ele que tem, gente? Na hora que você estava dançando aqui, gritando, eu vi todo mundo assim, né? Serelepe animado, agora não? Você está posicionado? Gera vendas? Diariamente? Esse é o melhor, né? Esse aqui é o expert. Olha, parabéns. Perfeito. Você também está posicionado, vendendo, prospectando, melhorando. Maravilha, gente. Então, vamos lá, gente. O corretor 2.0 é aquele que entendeu que a venda está no digital. Não só no digital, mas ele entende o jogo que o cliente ele faz negócios com pessoas.
As pessoas buscam alguém para se identificar. E estar neste lugar não é só sobre aparecer, é sobre ser visto. Quantos de vocês conhecem corretores que entraram com 3 meses de experiência, 6 meses, não sabem o que é o mercado imobiliário e estão vendendo? Alguém que conhece o Israel Pires? Não? Gente, vocês têm que estar mais atentos no digital. É um profissional que está mais ou menos há 1 ano e meio, a 2 anos no mercado digital. Ele é corretor de imóveis. Só que ele tem pouco tempo de experiência. Só que através dos vídeos dele, do posicionamento dele, ele tem gerado muitas vendas e as pessoas têm tido desejos em fazer negócios com ele. Como você pode despertar o interesse do seu público? Como fazer com que os clientes, Rodrigo, te procurem? Eu quero comprar o meu imóvel com o Rodrigo, eu quero fazer meu investimento com o Rodrigo. Porque hoje o nosso trabalho é o quê? Oferta ativa. Oferta ativa, ligação, lista, tenda, que faz muito sentido para o nosso trabalho. Só que tem uma outra ferramenta que você está em casa e a ferramenta está trabalhando para você. Eu entendi esse jogo. Eu entendi o poder do posicionamento. Cadê? Só para deixar essa parte. Eu entendi o poder do posicionamento. Sabe por quê? Eu entro na casa do meu cliente sem pedir licença. Eu estou no momento mais íntimo do meu cliente, que é na hora que os homens, principalmente, estão dentro do banheiro, não é mesmo? Leva o celular para dentro do banheiro e fica lá por pelo menos 1 hora. Eu estou falando alguma mentira? E é ali que eu me conecto com o meu cliente. É ali que eu me conecto com o meu cliente. Ele não está nem pensando em vender. Mas eu jogo um gatilho para ele lá e ele fala, nossa, olha só a parcela desse imóvel, R$400 por mês? Dá para eu pagar. Nossa, 10 mil de entrada dividida em 6 parcelas e ainda uma parcelinha de R$400, eu consigo pagar. Gente, eu sou corretora de imóveis, eu fui pega por um vídeo desse. Eu comprei um apartamento aqui em Brasília, com um corretor que não era da minha imobiliária, através da parcelinha. Você sabia que você pode ter um imóvel ao lado do metrô pagando R$800 por mês? Eu falei assim, gente, R$800 eu posso. R$800 eu posso pagar. E aí, quando você entende os gatilhos que você pode gerar na cabeça do seu cliente, é aí que a magia acontece. Por quê, Gustavo? O melhor conteúdo é aquele postado. E quando o corretor entende que ele tem um celular na palma da mão dele e que ele pode construir o próprio movimento dele, é aí que a magia acontece. Porque isso já faz parte do nosso trabalho. Se você não entendeu isso, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Porque as pessoas hoje que mais têm vendido são as pessoas que entenderam esse jogo do posicionamento. E foi esse posicionamento que eu entendi em 2020, quando eu comecei a estudar sobre o marketing. O mais conhecido, ele vence o melhor. O mais visto, vence o melhor. E eu queria ser a mais conhecida. Os 15 mil corretores, fora os porteiros, né? Entra nessa lista. Digamos que 20 mil. Como eu vou me tornar relevante perante tantos profissionais? Como você vai se tornar relevante perante os seus colegas? Qual o seu diferencial? Além de um bom trabalho. Uma vai chegar, ele vai fazer essa escolha. Você precisa ser atrativo. Você precisa gerar gatilhos. Mais de 5 milhões de pessoas hoje estão no digital. Converso com este público. Como o seu posicionamento, você pode ter certeza que você vai dobrar, vocês vão lembrar de mim. Eu tenho certeza que o dono vai lembrar. Quando nós, mulherada, a gente pensa em fazer uma cirurgia estética, o que a gente pede para a nossa colega? Renata, tô doida para fazer uma cirurgia estética. Ela vai me indicar um profissional. Ela vai me passar o quê para poder seguir o profissional? Vai me mandar o arroba dele. Olha só as fotos do antes e depois dele. Será que ele é bom? Ou será que ele tem um antes e depois muito bom? Ela me passou o cartão dele? Não, gente. Ela me passou o arroba dele. Esse é o novo cartão de visita. Qual o seu arroba? Se hoje qualquer um de vocês
viesse falar comigo, Ariane, nossa, eu quero me conectar com você, vamos conversar. E eu vou falar assim para você, qual o seu arroba? Deixa eu te seguir, deixa eu ver o seu trabalho. Será que você é só mais um portal imobiliário, colocando fotos de imóveis? Ou você entendeu como conversa com seu cliente? Um cliente que tem uma renda mensal de 10 mil, 12 mil, 15 mil, o que essa pessoa ela aprecia? O que para ela é importante? A moradia para ela é importante. Mas quais outras coisas é importante para esse profissional? Para essa pessoa? Quando um cliente compra um imóvel com vocês perguntam sobre o estilo de vida dessa pessoa? Uma pessoa que compra um imóvel um imóvel popular. Essa pessoa trabalha onde? Os filhos dela estudam aonde? Ela tem carro? Esse cliente, ele viaja? Vocês podem me falar? Qual que é? O que ele aprecia? Um cliente popular. Liberdade da casa própria. Ele quer a segurança, autonomia, segurança, felicidade, deixar de pagar aluguel, privacidade. O que mais? Quando ele compra família, união, filhos, segurança, realização, meu maior bem. Ela sabe tudo, gente. Ela sabe tudo. Você pode contratar ela para fazer seu script do vídeo. É isso que o cliente procura. E aí nós, achando que a gente só vende produto, sabendo que a gente não vende nada, como que você desperta esse gatilho para o seu cliente que está dentro do digital? Primeiro passo, gente, ele precisa entender qual que é a parcela dele. Porque esse cliente quer saber se a parcela cabe dentro do orçamento dele. O segundo ponto, condomínio, segurança, infraestrutura. O que vai ter dentro desse imóvel? Qual que é a sensação que você pode gerar para o seu público? Gente, e é diário. A produção de conteúdo é diária. É de você ir dentro de um condomínio que vai ser lançado e trazer a narrativa para o seu cliente. Você que sempre sonhou em ter a sua casa própria, o momento chegou agora. Você já conseguiu se imaginar os seus filhos morando aqui e pagando simplesmente R$400 de parcela? Essa parcela, ela cabe no seu bolso? Quando você começa a construir narrativas que conectam pessoas, o cliente ele começa a te olhar diferente. Quando você traz narrativas de falar o que é importante para você como família. Quando você traz indicações de lugares dentro daquele bairro que você vende, Águas Lindas, Valparaíso, o cliente ele também busca a localização dentro do orçamento dele. O que você pode despertar de desejo para esse público? E foi isso que eu entendi em 2021. Em 2021 eu fiz mais de 34 milhões em vendas. Em 2022 eu fiz 50 milhões em vendas, sozinha. E foi aí que meu jogo virou. E foi em 2022 que eu fui convidada a ser sócia de todas as bandeiras de imobiliários que vocês possam imaginar, redes de franquias. E foi em 2022 que a Moni me convidou para ser sócia dessa empresa, através dos meus resultados. É aquela frase clichê, as pessoas podem até não gostar de você, mas elas não podem negar os seus resultados. Quais resultados vocês têm gerado? Quais são os movimentos que vocês têm criado? Vocês têm se contentado com 5 mil por mês? 10 mil por mês? 20? Você sabia que você pode ganhar 100 mil? Eu conheci um corretor lá na Vitória da Conquista que ele vendeu R$500 mil em imóveis populares. Tudo através do TikTok. Você sabia que seu público está no TikTok? Seu público está lá. Ele está no Instagram. Com quantos clientes você consegue panfletar? Entregar quantos panfletos por dia? 50? 100? Quantas pessoas você acha que você consegue se conectar por dia? O Instagram te possibilita você se conectar com 100 mil pessoas por dia. 10 mil pessoas por dia. 2 mil pessoas por dia.
Como você conseguiria construir isso no presencial, no tete-a-tete? É impossível. Hoje, a minha comunicação aqui com vocês é como alcançar mais pessoas e gerar mais vendas. O digital, ele te possibilita isso. Mas, claro, se você já tiver um bom atendimento, se você entender sobre pessoas, se você já entendeu o arroz com feijão bem feito, se você entende, Ariane, eu já sei vender, eu já sei, maravilha. Agora vamos potencializar essa venda, indo para o digital, colocando a sua cara no digital. Se você puder colocar outdoor, você vai colocar outdoor também dentro do bairro que você trabalha, porque as pessoas precisam vir por você, pela referência que você é. E isso é possível. E foi através desse posicionamento no digital que eu estou aqui hoje falando com vocês, que eu estive ano passado em Portugal e Orlando, através desse posicionamento. E, gente, 0800. Passagem, hospedagem, alimentação, tudo 0800, através desse posicionamento. Eu vendi 4 apartamentos em Portugal. Eu vendi imóveis no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, João Pessoa, tudo através do digital. Sabe por quê? O cliente me procura. Ariane, eu quero vender meu apartamento em São Paulo. Vou lá e faço conexão com o corretor em São Paulo. Ariane, eu quero comprar um apartamento em Braga. Vou lá e faço conexão com o corretor em Braga. Você consegue entender a dimensão de tudo isso? Todo mundo entende isso? Sim? Sim. E por que não faz? Porque eu tenho certeza que essa informação que eu estou passando aqui, vocês já sabiam. Vocês já sabiam, eu tenho certeza. Hoje todo mundo fala sobre isso. Ó. Só uma comparação. Por que vocês não abrem a loja todos os dias? Sabendo que mais de 10 mil, 20 mil pessoas passam todos os dias em frente à sua loja. Sabendo que o Veltano já vendeu imóveis para todos os lugares pelo digital. Por que algumas pessoas têm resultado e outras não? Por que umas fazem e a outra não? Porque tem uma visão. Uhum. Londres. Olha só, é isso. Gente, vocês precisam entender esse jogo. E eu quero sair daqui com vocês entendendo. Eu vou fazer, mesmo com críticas. Eu vou fazer mesmo o vídeo não sair perfeito. Eu vou fazer mesmo tendo procrastinação todos os dias. Eu vou fazer, porque isso faz parte do meu trabalho. Vocês precisam entender que isso faz parte do seu trabalho como corretor de imóveis. Todos os dias. Diariamente, tendo críticas ou não, a gente precisa fazer, tá? Então, esse é o mundo do digital. E saiu um estudo, que eu vou compartilhar com vocês, que dentro de mais ou menos 5 anos, o mercado será dos influenciadores. Vocês são influenciadores. Vocês influenciam o cliente de vocês a fazer um investimento, a comprar uma casa nova. Vocês influenciam pessoas. Com certeza, parte da família de vocês deve ter investido em imóveis. Por quê? Vocês influenciaram. E se vocês não estiverem aqui dentro de 5 anos posicionado e construindo, vocês vão perder market share. Vocês vão perder espaço para o mercado. Porque todos os dias entram pessoas que entenderam esse jogo e estão pegando o seu cliente. Você sabia que muitas das vezes, quando a gente perde venda e quando a gente vê que o cliente já comprou, é porque ele foi atraído por outro corretor? Quando eu iniciei dentro dessa jornada, eu falava assim, fulano, você comprou imóvel, por que você não comprou? Menina, eu recebi um anúncio do imóvel, eu cliquei no link e eu já agendei a visita. Porque os clientes são imediatistas. Os clientes, eles são imediatistas. Como que você pode alcançar e cativar esse cliente? Educando esse cliente. Começa a falar sobre taxa de juros, começa a falar sobre formas de pagamento, começa a falar sobre financiamento, começa a falar sobre FGTS. Educa esse cliente de baixa renda. Porque ele está carente, às vezes ele consegue comprar um imóvel, mas ele não sabe.
E o seu diferencial vai ser educar esse cliente. Comece a pegar casos de clientes que vocês atenderam que foram difíceis. Comece a expor. Esse corretor que vendeu mais de R$500 mil, ele disse que casou e descasou vários clientes. Por quê? O cliente tinha uma boa renda, mas a esposa tinha o nome sujo. Descasou ele, para poder aprovar o financiamento. Depois casaram de novo. É errado? Não sei. Mas é o seu olhar, é a sua forma de trabalhar o cliente. Constituir renda com pessoas, com parentes. Então, tudo isso vocês sabem. Vocês são pessoas que diariamente passam por casos de negociações complicadas. Comece a externalizar essas tratativas, né, com o público, com o digital, com o celular. A Ariane tem dificuldade de gravar. Pega a câmera, coloca ela de lateralizada assim e fale direto, assim, reto. Aos poucos, você vai virando até você conseguir, de fato, olhar para uma câmera. Tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Vocês podem pegar o celular, colocar no tripé e começar a escrever, explicando, sem aparecer. Hoje eu vou te explicar como fazer um financiamento de um imóvel de R$120 mil. Você precisa de X, escrito, com o celular virado para cá. E aí você começa a desenhar a proposta e uma negociação. O seu cliente não sabe o óbvio, ele precisa ser dito. Desta forma, você começa a educar o seu cliente. Ariane, eu tenho poucos seguidores na minha base. Não importa, se você tiver 100, se essas 100 pessoas souberem que você é corretor de imóveis e que você sabe montar um fluxo, sabe fazer com que ele construa a jornada dele de compra, ele vai te indicar para outras pessoas. É assim que começa a sua jornada. E principalmente para quem tem conta pequena, o Instagram te entrega muito mais. Muito mais do que quem tem 10, 20, 30 mil seguidores. A conta pequena é um mamãozinho com açúcar que as redes sociais gostam e te entrega muito mais. Então, esse conteúdo que você faz de explicação, você também joga lá no TikTok. Vocês têm TikTok? Gente, abra a conta no TikTok. Abra conta no YouTube. Ano passado eu vendi mais de 5 milhões através do YouTube. E lá também tem os shorts. Então eu estou mostrando os vários canais que vocês têm para divulgar o trabalho de vocês. Chame um colega que você tem para te ajudar nessa jornada. Um grava o outro. Você só precisa de um celular e um fone. Apenas. E o fone custa R$100. Você só precisa disso para iniciar a sua jornada, tá? E aí, eu quero que vocês... Vamos saber se vocês vão conhecer essa pessoa. Como é que passa aqui? Consegue passar? Alguém conhece? Quem conhece? Rodrigo. Rodrigo seja mais atualizado. Conhece? Conhece? Como que o dono de uma indústria farmacêutica se tornou o maior influenciador? Como? Rodrigo vai responder. Vocês estão muito calados. O João Adib é sucesso, não aceita preguiça, né? Ele botou a cara, né? Ele botou uma personalidade ali na empresa, então as pessoas veem não só a CIMED, acho que o rosto dele, né? Então isso para ele virou referência. Acredito que é isso. Quem mais conhece? Vamos lá, vamos dividir com os nossos colegas aqui para entender esse jogo. Eu acho que ele acabou criando uma personalidade que ele quis que os colaboradores dele se tornasse aquilo também. Acho que aquela identidade que ele criou, todo mundo, nem até quem não trabalha na empresa dele, quer aquela animação, aquela energia. E ele, quando ele trouxe aquilo para o digital, ele acabou incentivando a equipe dele e também pessoas de outras empresas. Então, acho que apesar de não fazer isso, acho que seria essa ideia de quando você vai para o digital, pelo que eu vejo dele, acaba incentivando a vida de outras pessoas também. Maravilha. Quem que é gerente aqui? Você é gerente? Dono também? Levanta a mão quem é gerente. Não, temos muitos gerentes. Você está?
no digital, posicionado, construindo sua marca. Quem mais é gerente? Quem mais é gerente? Quem? Você tá? Pouco, preciso melhorar. Adoro. Gente, vamos lá. Deixa eu tentar mostrar para vocês, que vocês abram a mente de vocês. João Adib, ele construiu uma marca de sucesso. O João Adib se tornou mais forte que a CIMED. Mais forte que a CIMED. A Ariane Palaoro se tornou mais forte que a Monimóveis. A minha marca se tornou mais forte que a Monimóveis. Através do meu posicionamento, hoje eu tenho 50 corretores. Todos os dias batem corretores, me mandam mensagem. O meu sonho é trabalhar com você. Me dá uma oportunidade? Você que é gerente, você poderia ter os melhores corretores no seu time. Sabe por quê? Porque eles precisam vir por você. Por admirar o seu trabalho, o seu posicionamento, a sua marca. E você que é corretor, você tem que construir sua marca tão forte que a empresa vai querer ter você lado a lado. E aí que começam as regalias, né? Os privilégios. Mas você tem resultado. Você, cada um de vocês aqui, pode e deve construir a sua marca forte. Através de você, do seu nome, do seu posicionamento. Por que as pessoas querem trabalhar comigo? Eu não fico falando na internet que eu sou boa. Ai, venha trabalhar comigo que eu sou a melhor de Brasília. De forma alguma. Só que as pessoas veem o meu movimento. Eles seguem o Instagram da Moni. Eles veem meus corretores. Todos os meus corretores são digital. Todos os meus corretores entenderam o jogo. Ano passado, nós vendemos 338 imóveis. E eu só trabalho imóveis prontos. Eu não trabalho com lançamento. 338 imóveis vendidos. 308 milhões em vendas. Sendo que desse resultado, 75% veio do Instagram. 75%. Quanto será que estamos investindo em portais imobiliários? Quanto a gente está investindo em OLX? E quanto você pode investir apenas de tempo para gerar seu próprio lead orgânico? Esse é o jogo. O João Adib, ele entendeu isso. E ele não só entendeu isso, como ele também faz com que o time dele entenda. Tudo é proposital. A blusa que ele usa da CIMED é proposital. O time que está todo mundo de amarelo, de tênis amarelo, é proposital. Quantas pessoas seguem eles e têm desejo em trabalhar na CIMED? E você nem sabe se é legal trabalhar lá, mas você quer trabalhar lá. É isso que a internet gera na nossa mente. Quantas das mulheradas querem comprar o perfume da Virgínia e nem sabe se o perfume da Virgínia é bom e é cheiroso? Porque ela está gerando desejo. Ela consegue gerar gatilhos na nossa mente. Ah, pô, tô curiosa para conhecer. Como que você pode gerar gatilho no seu cliente de comprar um imóvel com você? Qual o seu diferencial? Na hora de entrega de chaves, filma, mostra essa experiência. Manda alguma coisa para a casa do seu cliente, porque ele pode escanear lá um QR Code, sair na sua página do seu Instagram e agradecer. O que você pode fazer de diferente para se tornar o João Adib da sua marca? Isso aqui é para todo mundo. Isso aqui não é para ele que só tem dinheiro. Qualquer pessoa pode construir a sua marca de sucesso. Você só precisa entender do jogo, da comunicação. O seu cliente, quais são as dores que ele carrega? Você quer atrair corretor? Como gestor, qual é a maior dor que um corretor carrega? Comece a ensinar. Comece a construir esse movimento. Você que é gestor e corretor, você está num ambiente como esse, uma premiação. Gente, quem ganhar a moto aqui e o carro, o que isso aqui vai gerar para o seu cliente que está te acompanhando? Caraca, ele ganhou uma moto, ele é o melhor. Ele é o melhor. Você ganhou um carro. O que você vai fazer com esse prêmio? O que você pode gerar até um patrocinado? Sou o melhor corretor, ganhei uma moto porque eu fui o corretor que mais vendi na minha cidade. É verdade? Não sei, pode ter outros corretores que vendem, mas o que importa é que você está comunicando.
É aquilo que você comunica, aquilo que você gera de desejo. Eu fui para Brasília para ser premiado como o melhor corretor de Palmas. Uau! Caraca, velho, é o melhor. Foi para Brasília. Brasília. O que você vai gerar com isso aqui? Receber um cheque? O que você vai gerar de gatilho para as pessoas que seguem você? Eu escuto muitas pessoas falando assim, Ariane, eu não posso minhas vendas porque o povo vai me pedir vale, Pix, dinheiro emprestado. Não sei vocês, mas eu falo, é tudo marketing. Olha, eu não vendi nada. Para os parentes, gente, isso é tudo marketing. Eu sou uma mentira, eu sou uma farsa, não estou vendendo nada. Eu preciso alcançar os meus clientes. Eu preciso alcançar as pessoas que compram de mim. Então, é dessa forma que a gente precisa seguir essa jornada de gerar curiosidades e entendimentos dentro da cabeça do seu público. Tá? Tá. E aqui, essa é a nossa estratégia que a gente utiliza hoje aqui em Brasília. Vocês conhecem esse jogo? War. Como você vai se posicionar? Como que você vai ganhar território, sendo que você não sabe das estratégias do on e do off? Alguém já assistiu o filme Golpe de Mestre? Se não assistiu, anota e assista. E aqui eu vou trazer. Como que eu vou estar posicionado no Brasil, no exterior, na África, em todos os lugares? Com isso aqui, ó. Com isso aqui. Com o celular. E aí eu vou trazer as estratégias aqui para você. Eu vou falar porque ele me falou que é de Palmas, né? Eu estou morando em Palmas, obrigada. E eu quero vender Brasília. Lá em Brasília lançou um produto magnífico. E eu quero vender os produtos lá em Brasília, porque eu vou fazer a parceria com o Mauro e o Mauro vai vender o produto para mim. Eu só preciso do lead. Né? O nosso querido lead, o nosso querido cliente. Você pode fazer um vídeo na sua cidade e colocar o patrocinado para rodar aqui em Brasília. Você que sempre sonhou em sair do aluguel, eu estou com um lançamento em Brasília que você nunca viu nada igual. E aí você gera sua narrativa e coloca para rodar o patrocinado aqui. Todo mundo sabe fazer o patrocinado? Todo mundo sabe fazer o botãozinho do turbinar do Instagram? Isso é o que mais me gera vendas. Todo mundo sabe fazer isso? Sim ou não? Sim? Maravilha. E você coloca o seu raio lá dentro de Brasília. Ariane, eu quero vender um condomínio. Vamos supor que você está pegando um condomínio, as casas já construídas, as pessoas já moram lá. Ou você quer trazer pessoas para morar dentro daquele condomínio. Quem é que compra? Ariane, tem uma fábrica que tem muita gente que trabalha lá, que o público que compra o meu produto trabalha dentro dessa fábrica. Você vai gerar o seu patrocinado, você vai lá na fábrica, você vai estar lá no portãozinho da fábrica e vai colocar o PIN do turbinar dentro do raio da fábrica. O seu anúncio vai rodar lá dentro das pessoas que trabalham dentro da fábrica. Vocês sabiam disso? Que é só você ir lá para o local e colocar para rodar. O seu anúncio chega lá. Você ainda pode falar assim, você que trabalha aqui na fábrica em També, eu sei que você está aqui. Eu trouxe uma oportunidade para você. Você fala diretamente com o seu público. Você está falando aonde ele trabalha. Você que trabalha aqui, eu tenho uma excelente oportunidade para você que trabalha aqui nessa região. E aí você traz toda a configuração do seu produto para o seu cliente. O patrocinado, ele dá muito certo. Hoje, todo o nosso time, todos os nossos anúncios, a gente roda através do patrocinado. E aí a gente começa a se posicionar em vários lugares aqui em Brasília. Hoje a gente trabalha de Águas Claras para baixo. Águas Claras, Cruzeiro, Guará, Asa Sul, Asa Norte. E todos os nossos clientes, todos os nossos corretores são posicionados em cada bairro. E todo mundo roda o patrocinado dessa forma. Da mesma forma, a gente joga para o TikTok. O TikTok eu não utilizo patrocinado, mas o TikTok é o lugar que você cresce mais rápido. Se você está na luta do Instagram, faça um desafio, e eu faço um desafio com todos vocês. Vocês vão me seguir no Instagram, Ariane Palaoro, e eu quero que a partir de hoje, eu tenho certeza que todos vocês aqui têm vídeo. Eu tenho certeza.
É absoluta. E aí vocês vão pegar o TikTok, vocês vão abrir o TikTok e a partir de hoje, todos os dias vocês vão colocar um alarme para tocar às 7 horas da manhã. Alarme do TikTok. Todos os dias, 7 horas da manhã ou 10 horas da noite, você vai ver qual é o melhor horário para você não falhar. Você vai pegar o seu vídeo e você vai postar lá no TikTok. Todos os dias por 30 dias. Eu quero que vocês voltem para mim e me tragam esse feedback depois lá no meu direct, me trazendo esse feedback de vocês. Eu fiz esse desafio com 3 corretores. Os 3 corretores já estão com 15 dias. Todos já tiveram visita com cliente. Todos, os 3. Os 3 tiveram visita com cliente. E aí vocês vão ser ousados. Vocês vão colocar a cara de vocês e vão começar a falar sobre taxa de juros, por que comprar um imóvel, por que investir em um imóvel. 120 mil é um bom imóvel para você iniciar a sua jornada, você que está começando a sua vida. Comece a trazer. O melhor lugar para você crescer no Instagram é através do TikTok. É dessa forma que os maiores players cresceram. Virgínia, Ricardo Martins, eles não iniciaram no Instagram, gente. Eles começaram no TikTok. Então, eu posso contar com vocês? Posso mesmo? Então tá. Então, a partir de hoje, vocês vão colocar o alarme do TikTok e vocês vão colocar o mesmo vídeo não ficando bom, ruim, você não gostar da sua voz, não interessa. A forma que você se enxerga não é a forma que o outro está te enxergando. Porque a gente tem mania de se criticar. A gente não gosta da nossa voz, a gente não gosta do nosso corpo, a gente não gosta... Mas e daí? Para de se criticar. Para de ficar colocando o dedo sobre o teu movimento. Comece do jeito que você está, com as ferramentas que você tem. Só que você precisa começar. Porque a maioria dos corretores que estão iniciando na jornada hoje, gente, todo mundo já está vindo treinado. Sabendo que eles nem vêm pensando, não, eu vou treinar a técnica de venda, eu vou treinar o produto. Não, eu vou treinar o Instagram para me gerar o cliente. E aí, dentro do decorrer, ele começa a movimentar esse processo. E o Instagram, o TikTok, o YouTube não tem idade. Não tem idade. Não tem raça. Não tem cor. É para todo mundo. É para todo mundo. Pode passar aqui. Por favor. E aqui é uma estratégia que eu utilizo, que não vai ser no caso de vocês, mas vocês vão usar outro texto. Eu tenho esse panfleto digital que ele roda diariamente. E aí vocês vão colocar assim: pensando em comprar o seu imóvel, com a sua foto, com o seu posicionamento, e você vai colocar para rodar. Esse panfleto digital, enquanto você dorme, sabe o seu panfleto que você tem que ir para a rua panfletar? Enquanto você está dormindo, ele está panfletando para você. Enquanto você está no final de semana com a sua família, no churrasco, esse panfleto ele está divulgando o seu trabalho. Então, você vai colocar, pensando em comprar o seu imóvel. E aqui eu trouxe para vocês uma análise de dados. Para os analíticos que ainda não acreditou que o Instagram dá resultado, esse panfleto ele foi enviado para 1.100 pessoas. 1.100 pessoas olhou isso aqui e mandou para 1.100 pessoas. Eu alcancei... 72 mil pessoas visualizaram esse panfleto. Como que você alcança 72 mil pessoas com um panfleto? 72 mil pessoas. E outro detalhe. Ah, Ariane, mas você tem muitos seguidores. Vamos lá. Eu alcancei 75,9 pessoas que não me conheciam. Apenas 24% das pessoas que me conheciam viram meu panfleto. Mas eu alcancei 75% de pessoas que não me conheciam. Como que você alcança pessoas que não te conhecem? Alguém já conseguiu fazer esse número aqui presencial? Em 7 dias? Esse aqui é o alcance que você pode chegar. Ou muito mais. Então, você pode pegar uma foto sua, 2 fotos e gerar 2 tipos de público para rodar o seu patrocinado. Pensando em comprar o seu primeiro imóvel? Pensando em comprar seu imóvel com R$500?
Quais são os gatilhos que você pode gerar com esse panfleto? O que o seu público quer escutar? Vamos passando, que meu tempo já está acabando. Como é que passa aqui? Ah, tá. Volta. Saiba com quem você conversa. Para todas essas estratégias, é importante que você entenda qual é o seu público. O seu público maior é de mulheres ou de homens? Para quem você mais vende? Você já entendeu isso? A faixa etária. Qual que é a faixa etária do público que você alcança? Você precisa desses dados. O seu público tem filhos? O seu público é solteiro? O seu público acabou de casar? Para qual o tipo de pessoas que você vende? Você precisa começar a ter um lastro sobre essas pessoas. Porque se você se especializar, você pode ser o corretor dos noivos. Você sabia disso? Você que vai casar, eu quero falar com você. Eu sou o corretor dos noivos. Pode ser. Você que está iniciando, eu sou o corretor do cliente solteiro, das pessoas que estão iniciando a jornada. Eu sou o corretor das novas pessoas que querem adquirir imóveis. E você começa a se especializar nesse tipo de público. Principalmente, hoje as pessoas estão tendo autonomia muito mais cedo. Hoje as pessoas estão ganhando dinheiro mais rápido, principalmente por conta também da internet. Você pode construir uma narrativa de ser o corretor de algum nicho. De mulheres, você pode ser a corretora que atende só mulheres. Eu sou a corretora das mulheres. Toda a minha comunicação vai ser para as mulheres. Um atendimento de roupa rosa. Não sei. Eu sou a corretora fazendeira. Não sei. Você inventa, vê o que o seu estilo combina. Só que você precisa montar algo que seja diferente do seu concorrente. O Neto. O Neto, ele só vende para jogadores de futebol. E eu perguntei para ele ontem, Neto, como é que você entrou nesse universo de venda de casa só para jogador? Ariane, eu fiz uma venda para um jogador, ele gostou do meu atendimento, e aí ele foi lá e me indicou para outro jogador, que todo mundo começou essa indicação. Só que ele pediu, me indica. Vocês pedem indicação? Não esqueça de pedir indicação. Terminou? Fechou uma venda? Se você gostou do meu atendimento, você pode me indicar? 10 pessoas aí que você sabe que está na jornada de comprar um imóvel, que você acha que dá para a gente montar um fluxo para que ela consiga fazer a compra de um imóvel? Gente, indicação é tudo. É tudo. Peça indicação. Sempre. Foi atender um cliente, ele não comprou, mas você viu que você fez tudo para aquele cliente e não deu certo? Peça indicação desse cliente. Olha, não está no seu momento de comprar, mas quem você pode me indicar? Eu fiz um seguro de vida só para entender a jornada da Prudential. Alguém conhece a Prudential? Antes de fechar o meu seguro, ele já me pediu 10 indicações. Aí eu falei, meu filho, você nem fechou meu seguro, já cai 10 indicações? Aí ele começou a rir. Eu indiquei. Depois que ele fechou o meu seguro, ele me entregou um voucher de R$400. Ariane, eu tenho um voucher para você e tal. Você consegue me indicar mais 10 pessoas? E com isso ele saiu com 20 indicações. Sabe quantas pessoas ele fechou? Com 5. Ele fechou com 5 pessoas das pessoas que eu indiquei para ele. R$400 para ele não é nada. Seduza o cliente de vocês. Seja interessante para o cliente de vocês. Como você pode construir uma jornada com esse cliente que ele possa te indicar? O cliente que vem com indicação, ele já vem praticamente sem objeção. É só sentar, ajustar e fechar. É lindo, gente. Indicação é lindo. O que você pode criar de experiência para o seu cliente? Só que é muito importante que você conheça com quem você conversa. Eu vou abrir só aqui um QR Code. Eu vou abrir uma mentoria agora nesse mês, falando sobre mentalidade, vendas. Aqui fala de captação de terceiros, mas eu falo sobre captação de clientes e sobre o digital. Tá? Quem tiver interesse, fique à vontade. E agora eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Qualquer pergunta que seja. Porque a pergunta, ela muda o nosso jogo. Pode perguntar o que quiser.
Vamos lá, meu nome é Gustavo, eu tenho imobiliária lá em Unai e eu venho, assim como você, eu venho da parte de locação. E o que acontece? Na parte de locação, a gente, Ariane, a gente fica acomodado. Por quê? Porque a gente é muito assediado. A gente posta o imóvel, a gente não precisa aparecer, a gente coloca uma placa, o imóvel dura um dia, então a gente é muito bombardeado por cliente. Então, quando a gente... Problema bom, né? O problema bom, né? Mas o que acontece? Aí, quando a gente vai fazer para essa migração para as vendas, que veio que está essa amarra. Como foi essa sua transição? E você houve também essa amarra ou não? Foi mais tranquilo para você essa transição? É muito bom quando a gente vem da locação, principalmente corretores que saem da locação já saem muito mais treinados, porque você consegue ter a percepção do cliente, o atendimento do cliente. Ir para a venda foi muito fluido, porque cliente é cliente em qualquer lugar. E quando eu entendi que a vendas me daria mais dinheiro, eu falei assim, cara, eu quero navegar nesse lugar, porque a locação a gente gasta muito tempo nos processos. A venda, ela tem um processo tão definido que você não gasta tanto tempo com aquele cliente, porque um contrato de locação dura pelo menos 1 ano. O cliente de venda, não. Você atende, apesar da jornada do atendimento do cliente de vendas, que estatisticamente a gente leva até 13 meses para fazer uma venda. Mas a jornada ela é muito mais fácil. E principalmente se você construir um fluxo de geração de leads, de posicionamento, de patrocinado, de tráfego pago, e trazer a sua cara para esse negócio, se está bom para você, pode triplicar esse bom. Porque você pode dominar a sua cidade. Lembra do OR? Você pode ser a imobiliária mais vista e mais conhecida da sua cidade a partir do momento que você se posicionar e trazer a sua cara para o negócio. Pode perguntar. Bom dia, Ariane. Meu nome é Escovedo. Tá? A minha pergunta ela vai já pegar um outro ponto, a questão da gestão. Eu trabalho no Amazonas. O nosso quadro de corretores lá, ele tem um perfil de idade mais avançada. Então, eu queria ver na sua experiência, né, como você fez para quebrar essa barreira. Porque muitos deles acham que são muito velhos para poder fazer vídeo, né, e não tem tanta intimidade e acham que é muito difícil, quando na verdade não é. Acho que é mais falta de prática. Mas eu acredito que você já tenha pego algum corretor com esse perfil também. E como é que você lidou com isso? Acho que isso é importante. Para poder quebrar, as pessoas que são mais antigas do mercado, ela tem muita resistência, porque ela fala, o que eu estou fazendo já está dando certo. Eu não preciso melhorar, não preciso inovar. Isso aí é para os jovens. Eu sempre escuto isso. Não, isso aí é para os jovens, para você. As pessoas me chamavam de menininha da internet, de uma forma pejorativa, né? Mas eu falei assim, tá tudo bem, eu estou ganhando dinheiro, posso continuar com esse título de menininha da internet. Eu comecei a trazer espelhos para essas pessoas. Tem muitos corretores, se você quiser me chamar, eu te mando perfis de corretores de idade que começaram a se destacar no digital. Tem um corretor, o Molina, lá em Orlando. Ele é já uma idade mais avançada e é o cara que mais vende nos Estados Unidos. E eu comecei a trazer esses perfis para eles verem que dá para eles começarem. E lá na imobiliária nós temos time de marketing. Então, nós temos uma pessoa para filmar os nossos corretores. E aí eu comecei a trazer uma dinâmica que... O que você gosta de falar sobre o mercado imobiliário? E aí eu comecei a fazer com que ele trouxesse falas que para ele era natural e normal. Então, a gente começou nessa jornada para depois eu começar a colocar eles nos imóveis para poder gravar. Então, a gente começou com uma transição e ele vê... É possível, porque a primeira validação que esse corretor tiver, ele vai ser outra pessoa. Só que o início, assim como o Gustavo falou, ele tem medo de julgamento, ele já está se achando velho, já está se achando, acha que não faz sentido estar lá. E eu comecei a pegar vários influenciadores da terceira idade e trazer para eles como referência, para eles começarem a entender que esse jogo é para qualquer idade. Então, se você trazer essas referências, eu acho que já faz uma grande diferença. E você estar nesse processo com eles faz um grande diferencial. Porque o dono da imobiliária, porque o gestor, ele precisa ser a primeira referência dentro do time. Porque para a gente poder cobrar, a gente tem que fazer. Então, acho que a liderança pelo exemplo, ela é tudo. Tá bom? Deu para responder? Obrigada. A última pergunta, para finalizar, que já está ali. Acabou, seu horário acabou. Alguém mais? Não?
Gente, muito obrigada. Quer fazer? Pode. Não, na verdade, eu não vou nem fazer uma pergunta, né? Parabenizar, eu acho que vários tiraram muitos insights aqui da palestra, né? Tem gente aqui já me mandando que está assistindo, a gente está com mais de 300 pessoas assistindo, corretores, parceiros, e acho que cada um pode tirar um insight diferente. Aqui, para mim, o que fica assim é que o corretor tem que pôr a cara para vender, né? E ele achar o nicho dele, né? Ele escolher o cliente que ele consegue captar melhor. Isso, para mim, assim, ficou muito marcante. E chamou muita atenção, né? O Escoveiro, que está na Amazônia, a gente estava lá anteontem em Manaus, conversando sobre algumas ações que o time dele vai fazer, pedindo autorização em algum sindicato, em alguns órgãos, para poder fazer, sendo que ele pode botar o PIN lá dentro sem pedir autorização para divulgar o produto e ainda falar e conversar com o cliente. Ó, você que trabalha aqui, que está aqui. Então, eu acho que isso é importante para cada um buscar, né? A gente tem vários corretores que ainda não estão no digital, e se vendem tão bem no offline, você imagina quando começar o online, da forma que você falou. Aí começa a escala. Aí começa a escalar de verdade. Ele passa a captar para vender para outras pessoas. Exato. E é isso que nós temos que pegar, né? O corretor que mais se destaca, ele vai fazer várias conexões. Sim. Atualmente nós estamos em 5 estados, estamos indo para o 6º estado, então isso vai ser importante para quem quer vender a nível nacional. Maravilha. Tá? Então, obrigado. Gente, muito obrigada, Rodrigo, por você agregar aí. E eu queria deixar, mais uma vez, gente, o mais conhecido vence o melhor. O mais conhecido vence o melhor. Se destaque, se desafie, saia da zona de conforto de vocês. Se posicione, porque você é sua marca. Vocês trabalham, vocês são sócios de uma empresa, mas vocês precisam construir a marca de vocês. Através do posicionamento da marca de vocês, vocês vão gerar mais negócios. Eu não tenho dúvidas disso. E se você realmente começar hoje, ano que vem, o faturamento vai ser outro. Não vai ser moto, vai ser caminhonete, vai ser várias outras coisas. Eu acredito. Muito obrigada. Podemos tirar só uma foto daqui para cá? Vocês ficam em pé? E eu quero que vocês compartilhem comigo, viu? Dúvidas que vocês tiverem, gente, eu estou aqui para servir, para